Psicoenergia destrutiva. Frequentemente, vemos frases populares assinalando a tendência da cólera de um indivíduo a destruir a si mesmo. O homem é o seu pior inimigo, a vontade de fracassar e etc. A tendência geral do homem a destruir-se ou prejudicar-se e a parte da cólera nessa tendência constitui um problema complicado e difícil. Qualificada por alguns como instinto de morte, necessidade de castigo, a culpa e etc., é estudada atualmente em forma extensiva por investigadores da conduta. O fato é que semelhante tendência existe na humanidade. Uma das formas mais frequentes dessa tendência é a que se dá quando se produz um prejuízo direto ao indivíduo, como resultado de seu fracasso em dominar as influências da cólera em sua linguagem e conduta, perda de empregos, perda de amigos e etc. A segunda forma pela qual a cólera pode levar um indivíduo a destruir-se a si mesmo é mais direta, ainda que menos evidente. É quando a cólera se volta para o interior de si mesmo. Neste exemplo está o indivíduo colérico consigo mesmo. É ele o objeto da própria cólera. Assim, o impulso colérico a matar ou destruir-se volta para o interior e o indivíduo é impulsionado diretamente a prejudicar-se a si mesmo. Há várias formas pelas quais o indivíduo pode encolarizar-se consigo mesmo. Um homem pode encolarizar-se consigo mesmo por sua inaptidão, sua estupidez, seu descuido e etc. Outra forma na qual se provoca a cólera contra si mesmo é através do funcionamento da consciência. Se um homem desafia os ditames da sua consciência, pode liberar-se grandes quantidades de energias destrutoras do eu. Sob o impulso dessa cólera contra si mesmo, podem sobrevir as mais variadas e complexas formas de autodestruição, desde uma série de privações e sofrimentos menores até o suicídio. Inúmeras pessoas se privam innecessariamente não só de prazeres, mas também da satisfação de necessidades reais, a fim de satisfazer o aguilhão de uma consciência perturbada e satisfazer a exigência de um castigo. Os sentimentos de indignidade têm como resultado um descuido da saúde, da comodidade e da tranquilidade do espírito. O homem que insulta sem motivo o seu melhor amigo, o jovem que recusa um convite para uma festa que gostaria muito de assistir, o homem que se nega a pedir em casamento a jovem que ama e permanece solteiro, a mulher que trabalha até consumir-se, o homem inteligente que insiste em enxergar-se a uma rotina mesquinha e monótona, a uma existência sem base alguma para o futuro. As pessoas que parecem procurar acidentes, os que forjam planos condenados irremediavelmente ao fracasso. Todos, enfim, levados às suas formas de conduta pela culpa, pela necessidade de castigo, pela cólera contra si mesmos. Há muitos obstáculos para o descobrimento da cólera, quando a mesma funciona contra o próprio indivíduo. Um desses é que a própria pessoa ignora frequentemente o motivo da cólera, oculto atrás da sua autonegação ou castigo a si mesmo. Quando o indivíduo ignora os motivos da sua conduta, há duas maneiras principais para distingui-los. A primeira é o exame das consequências da conduta.
Se a conduta do indivíduo só serve para prejudicar a ele mesmo, então é mais provável que esteja colérico consigo mesmo. Pelo contrário, se a conduta leva ao sofrimento, à infelicidade e à privação a outras pessoas, tanto como ao próprio indivíduo, um estudo mais amplo revela geralmente que o indivíduo tem razão, pelo menos em estar colérico com essas outras pessoas. Em realidade, as investigações detalhadas dos sentimentos e histórias da maioria dos casos de suicídio ocorridos têm revelado que o motivo não era, como geralmente se crê, nem desespero nem sofrimento, mas a cólera e a vingança. Cólera com a vida ou com o mundo, ou ainda cólera com indivíduos que a pessoa sente que lhe prejudicaram ou frustraram de alguma forma. Antes de encerrarmos este capítulo, insistimos no valor da cólera para a sobrevivência do indivíduo. Assim como o aspecto destrutivo e desfavorável da cólera está presente na mente dos indivíduos, também deve ser lembrado o seu aspecto construtivo. Se não houvesse sido pela cólera, o ser humano, como espécie, teria perdido a luta pela existência e desaparecido da face da terra. Quando sentir a cólera, aceite a sua presença. Encare-a como algo que deve ser enfrentado. Trate de compreendê-la, sua causa, sua magnitude, contra quem se é adequada, os outros motivos da pessoa. Fale da cólera à pessoa que a provocou, a um amigo, a um estranho. Enfim, descarregue a caldeira. Livre-se da cólera fazendo alguma coisa. Entregue-se a uma atividade mental ou física capaz de descarregar energia. Um conflito, ainda que inevitável para todo ser humano adulto, é uma fonte de tristezas e infelicidade. Quando há luta, há inquietação, desassossego, tensão, irritabilidade e nervosismo. Não é necessário que reconheçamos sempre o conflito, assim como muitas das nossas tendências. A mente tenta alcançar um ponto de equilíbrio entre os elementos de um conflito, procurando resolvê-lo. Assim fazendo, consegue como que um compromisso ou trégua entre as tendências opostas. Então, se conseguiu a paz e a satisfação, pelo menos temporariamente. O animal selvagem foge ante o perigo. Assim procede também o ser humano. Porém, o ser humano não tem que fugir fisicamente. Pode disfarçar-se, ocultar-se ou desviar seus perseguidores com astúcia. Assim também com os perigos mentais. A mente emprega certa astúcia ou estratagema para enfrentá-los, evitando certos métodos típicos de fazer frente ao perigo. Claro, evitando situações desagradáveis. Existem maneiras de chegar a esse estado de segurança que são comuns a todos nós. O primeiro é talvez o mais importante, é o que chamamos regressão ou emoção exagerada. Regressar significa voltar atrás. O ser humano se comporta regressivamente quando se encoleriza violentamente, quando perde a cabeça, quando estamos irritados, contrariados ou envergonhados, nos expressamos emocionalmente ao invés de racionalmente. Uma pessoa caminha cautelosamente pela casa escura. De repente tropeça em uma cadeira. Em geral, faz grande barulho, dá pontapés, profere termos mais ou menos deselegantes. Outro encontra vazio o tanque de gasolina do carro, exatamente na hora da saída. Então vocifera, se aborrece, quando o natural é fazer a coisa mais lógica, ir em busca de gasolina. Quando nos encontramos imprevistamente com os obstáculos, nos encolerizamos e a cólera leva, quase sempre, a certas formas de conduta irracional. Falamos ruidosamente, batemos com os pés ou jogamos as coisas violentamente.
O operário que culpa suas ferramentas por haver feito um trabalho feio e o quebra mostra regressão. Em certos momentos, todos nós podemos cair em uma conduta infantil. Tal conduta não é racional e está sobrecarregada de emoção. É instintiva e não nos ajuda a sair da situação difícil. Podemos dar saída à energia, porém, depois de descarregar a cabeça, o problema ainda estará presente. A ação regressiva é ineficaz e muitas vezes humilhante. Quase sempre nos envergonhamos de haver perdido completamente o domínio de nós mesmos. Na regressão, há uma resposta emocional desordenada ou excessiva. Consegue-se um alívio e uma solução falsa e não permanente para as dificuldades e os conflitos, que não satisfaz permanentemente. Nenhum ser humano pode escapar completamente à regressão. Talvez o leitor pergunte: que faço nesse caso? Quando me contrariam, me encolerizo e antes que chegue a pensar, já estou gritando ou quebrando qualquer coisa. É certo que, uma vez formado o hábito, o estalo emocional pode seguir imediatamente o estímulo. Porém, deve sobrevir uma reflexão em seguida. A inteligência deve apoiar-se num juízo sereno e considerar o incidente em todos os seus aspectos desagradáveis. Que se consegue encolarizando? Absolutamente nada. Que se perde? O indivíduo se sente envergonhado ante a crítica do seu eu ideal. Um novo conflito está criado, temporariamente, pelo menos. Terá perdido o respeito dos que observaram sua conduta. Finalmente, não foi conseguido seu objetivo. A lembrança de tal conflito, a lembrança de tal humilhação, o sentimento de vergonha podem agir no futuro como um estímulo para o autodomínio ou um fator em uma nova situação capaz de exigir uma conduta regressiva. Tal análise posterior se oporá materialmente às tendências regressivas. Vimos uma das formas em que a mente busca o equilíbrio e a harmonia, quando frente às dificuldades e conflitos. O estado emocional é um alívio, pois permite ao indivíduo desafogar sua cólera, como o excesso de vapor de uma caldeira. O certo, entretanto, é desenvolver apenas a quantidade de energia suficiente. Com respeito à mente humana, o indivíduo eficiente é aquele que compreende suas forças motrizes, instintos, complexos, conflitos, emoções e ideias, e sabe quando está gastando mais energia que o necessário. O mal da grande maioria de nós é que produzimos mais energia do que o necessário e só nos lamentamos disso depois de havê-la gasto. A pessoa que continuamente descarrega energia desnecessária não é uma pessoa atrativa. Muitas vezes, por não prestarmos atenção a pequenas chamas, nos encontramos repentinamente com um grande incêndio. O mesmo se aplica às emoções. Alegria, sociabilidade, atividade, brilhantismo, sentimentos vários e expressão rápida são características das pessoas extrovertidas. Geralmente não abrigam rancores, esquecem antagonismos e entusiasmos. Pouco reflexivas, decidem rapidamente as coisas quando outros vacilam. Este tipo de indivíduos se relaciona muito estreitamente com o tipo emocionalmente regressivo. Sua reação, entretanto, é mais sã. De modo geral, procura compreender e dominar o meio que constitui a natureza, a sociedade, as coisas e os indivíduos, a fim de poder viver com mais êxito. A atividade extrovertida, quando não levada a um grau extremo, pode ser um método útil para enfrentar os conflitos mentais. Em muitos campos do esforço humano, na arte, na pintura, na escultura, na poesia, na música, as angústias e os sofrimentos da alma
têm sido transformados em telas belíssimas, palavras imortais em prosa e verso e gloriosas sinfonias de sons. Mesmo a ciência, considerada como um produto da inteligência fria, é com frequência estimulada pelo propósito e energia humanos provenientes de tentativas de fuga, de conflitos mentais insolúveis. Às vezes, a atividade extrovertida é útil, construtiva, fecunda. Às vezes, também é prejudicial, inútil e destrutiva. Quando a extroversão é utilizada para escapar a um grande conflito, então a atividade é eficaz e construtiva em proporção ao grau de compreensão com que o indivíduo enfrenta o conflito. Neste caso, se protegerá contra as formas de ação insensatas. Quando o indivíduo se nega a enfrentar seu conflito, frequentemente se encontrará em dificuldades. Sua mente perturbada vê apenas os diversos caminhos que se estendem à sua frente. Todos lhe parecem iguais. Não pode crer que não está apto para seguir alguns desses caminhos, mas segue adiante, fugindo da sua inquietação e provocando em si mesmo mais inquietações. Não encontrando alívio, volta e toma outra direção, em seguida a outra e assim sucessivamente. Com ajuda ou sem ela, o indivíduo deve enfrentar aberta e inteligentemente seu conflito. Quando isto acontece, se abre a via de atividade racional e a pessoa encontra alívio e satisfação. Falamos dos indivíduos que procuram escapar aos seus conflitos. Um descia ao nível da conduta infantil, isto é, regressiva. O outro fugia e tentava cobrir a fuga de si mesmo com uma superatividade. O terceiro método para fugir do conflito é pensar excessivamente neles. Este é o caso dos indivíduos introvertidos. O introvertido não fala com outros, mas consigo mesmo. Pensar antes de agir, eis o lema do introvertido. De fato, as emergências não se resolvem melhor com a emoção e a ação imediata. O pensamento diminui a excitação das situações e dos conflitos. Uma situação tensa e que provoca reações instrutivas e emocionais pode tornar-se, com frequência, pouco mais ou menos inofensiva, que se raciocina sobre ela. Quando duas pessoas empenhadas em uma discussão começam a falar com veemência, o raciocínio sereno de uma delas pode evitar palavras capazes de provocar danos irreparáveis. Nos torneios atléticos, quando as partes rivais são mais ou menos da mesma força, tem mais probabilidade de ganhar aquela que conserva a cabeça, que pensa. Assim também sucede no jogo da vida. Uma palavra apressada pode trazer graves desgostos, embaraços e etc. Muitas infelicidades seriam evitadas se, em vez de supor precipitadamente alguma coisa por uma simples insinuação ou uma acusação rápida, o indivíduo pensasse mais um pouco. Há pessoas que pensam não apenas para assegurar a ação eficaz, mas com o fim de demorar ou evitar a ação. São os indivíduos que analisam as situações, os problemas e os motivos até o infinito. Este é o tipo do indivíduo que se perde em detalhes. Vêem demasiadamente os prós e os contras, e há sempre neles indecisão e incerteza. Se embaralham de tal forma nos problemas que a ação intervém muito raramente. Essas pessoas carecem da faculdade de encarar problemas e tomar decisões. Todos conhecemos esses indivíduos que nunca dizem sim ou não a uma simples pergunta. Outros nunca levam avante qualquer plano. Se tentam escrever um livro, perdem-se nos detalhes e não terminam nunca.
Assim, pois, o pensamento empregado para impedir a ação espontânea e precipitada desempenha sua função própria. No entanto, quando é usado para fugir das soluções e evitar as decisões, está negando sua verdadeira razão de ser. Chamamos introvertido ao indivíduo com tendência mais a pensar que a agir. A introversão significa, literalmente, o eu sobre os próprios problemas. O introvertido obtém seus prazeres principais de si mesmo e o extrovertido de fora. O reino da mente e o pensamento é o refúgio do introvertido. O reino do mundo exterior, o mundo do extrovertido. Para aquele, a ação é inadequada e sem valor. Para este, o pensamento sem vitalidade e irreal. O introvertido é frio, insociável, triste. São os teóricos e planificadores. Em cada um de nós predomina um ou outro desses tipos. Porém, na maioria de nós há elementos de ambos. Um tipo não é mais útil, admirável ou desejável que o outro. O mundo necessita de ambos. Os extrovertidos fazem as coisas. São os indivíduos executivos, os homens do mundo. Os introvertidos são os que proporcionam as inovações e os planos para o futuro. O presente pertence a uns e o futuro a outros. Por sua insociabilidade e alheamento, o introvertido parece ver mais claramente os problemas e soluções que nunca se apresentam aos extrovertidos. Os introvertidos são os sonhadores e os inventores. Muitas das grandes descobertas se devem a eles. Ambos os tipos, se desenvolvidos ao extremo, são igualmente inúteis. O extrovertido pela insensibilidade e o introvertido pela fantasia sem finalidade. Se o pensamento se desenvolve ou exagera até alcançar o plano de uma fantasia contínua, torna-se nocivo. O pensamento se faz interessante em si e por si, cria problemas seu próprio gozo. A ilusão é uma forma de fantasia ou pensamento por si mesmo. Podemos representar a nós mesmos como o herói ou a heroína de uma história e sentir grande prazer nisso. Podemos imaginar que nossas ambições se realizam, que temos a riqueza que desejamos e etc. A introversão, como refúgio e evasão dos conflitos, tem aplicações de valor e também sérios perigos. Qualquer ameaça à tranquilidade mental faz com que se use a introversão de maneira excessiva. O indivíduo para e a civilização sai perdendo. Uma poesia imortal nunca teria significado nada se o poeta não houvesse saído dos limites do pensamento para expressar-se no papel. A concepção mais altruísta não teria beneficiado a humanidade se houvesse permanecido prisioneira na mente do filantropo. Isto também se aplica no campo das grandes descobertas que tanto contribuem para o bem-estar da humanidade. A ilusão ou sonhar acordado é normal e nos permite trabalhar e realizar coisas, isto em intervalos ocasionais. Se a ilusão do êxito nos leva a preparar-nos, a trabalhar com afinco e a lutar pela recompensa, é benéfica. Se contribui para a realização dos sonhos, é benéfica. A tendência à ilusão é tentadora e fascinante, mas enervante e desvitalizadora. O indivíduo começa a debilitar-se gradualmente ante os golpes da vida. Suas tendências antissociais se desenvolvem. Aos poucos perde o interesse pelos amigos, parentes e coisas comuns da vida. Se leva mais longe essa tendência, pode acontecer
que um dia as portas do mundo real se fechem para ele definitivamente. É a enfermidade mental. O extrovertido e o introvertido devem estudar-se cuidadosamente. O primeiro encontrará nisso dificuldades, porque não usa muito pensamento. O outro terá que compreender que o homem não pode viver só para os pensamentos. Um deve aprender a utilizar em certo grau os recursos interiores do pensamento. O outro, em certa medida, socializar o seu eu. Assim serão mais felizes, melhor adaptados ao meio e poderão tirar melhor proveito das qualidades positivas inerentes à sua personalidade. Disfarces e ilusões mentais. Nossos instintos, motivos, forças impulsoras em geral, nossos complexos, são idealistas. Frequentemente se chocam, não só com a desaprovação do nosso eu ideal, como também com a condenação dos demais. A mente tem tendência a evitar um conhecimento de si mesma, muito completo e revelador. Como o homem é um ser gregário, sempre se esforça para conseguir a aprovação ou, pelo menos, para escapar à censura da sociedade. A guerra popularizou um termo muito expressivo: camuflagem. Tirando vantagens das leis de perspectivas, os canhões, transportes, estações ferroviárias, depósitos de munições, aviões e etc., se disfarçavam, aparecendo ao inimigo como objetos sem nenhum valor ofensivo. Também a mente adota um disfarce, ou camuflagem. Transforma e enfeita os motivos indignos, de maneiras que pareçam satisfatórios e até louváveis aos demais e nós mesmos. O engano é um fenômeno comum na vida cotidiana. Uma pessoa nos convida a jantar em sua casa. Dizemos que não podemos ir, por estarmos indispostos ou por já termos um compromisso ou outra qualquer desculpa. A verdadeira razão é que não apreciamos a pessoa que nos convida. Tratamos de parecer melhor do que realmente somos, isso de modo geral. Não nos é agradável confessar e muito menos expor claramente nosso lado egoísta e baixo. Deste modo, a hipocrisia rende uma pequena homenagem à virtude. Procuramos obter a aprovação social conformando-nos, aparentemente, com as ideias da sociedade, relativas ao que é bom e mal, ainda que não nos convenha. Esse processo de moralização dos nossos pensamentos pode ir tão longe que, quando o indivíduo fala das coisas consigo mesmo ou pensa nelas, pode deixar de reconhecer a fonte real dos seus pensamentos e tendências. Quando uma pessoa tem de tal maneira arraigado o hábito de apresentar motivos respeitáveis ao seu pensamento e à sua conduta, que não pode reconhecer os motivos reais e fundamentais, o processo terá ido muito longe. Então, o equilíbrio mental descansa sobre bases muito frágeis. A camuflagem mental apresenta muitas formas e graus. Observemos um indivíduo que periodicamente jura não fumar e não beber. Logo começa a fumar e a beber de novo. Segundo diz, um amigo lhe ofereceu uma carteira de cigarros e seria uma grosseria não aceitar. O mesmo se aplica ao que começou a beber de novo. Sem dúvida, todas as razões são aceitáveis, porém, nenhuma delas dá uma indicação exata, que o motivo dominante é o desejo de voltar a fumar e a beber. Não é desejável o método da camuflagem mental para enganar os conflitos. É melhor reconhecer as dificuldades e planejar as ações clara e eficazmente. Se não é conveniente enganar os demais, muito menos o é enganarmos a nós mesmos.
Podemos considerar os dois principais graus da camuflagem mental: o suave e o rigoroso. Em sua manifestação mais suave, não produz muito dano e pode até mesmo ajudar. A camuflagem mental, ou autoengano, se torna uma questão séria quando praticada constantemente. Quando se acha tão firmemente estabelecida a ponto de se converter em prática diária, então torna-se realmente perigosa. Um hábito firmemente estabelecido torna-se difícil de ser quebrado. Se o indivíduo pratica o autoengano sempre, segue essa mesma prática quando frente a uma crise na vida, frente a um problema sério que deve ser encarado seriamente. Um problema sério deve ser encarado com franqueza e honestidade. O momento oportuno para se romper um hábito é antes que se haja convertido em hábito. Aqui cabe uma advertência. A pessoa que se sente inferior é, de modo geral, inclinada a rebaixar-se a si mesma. Luz e sombra. A fuga de si mesmo ou isolamento é um curioso mecanismo psicológico que não permite que um aspecto da vida mental conheça o que faz o outro. É um método simples e comum para evitar as dificuldades. Muito raramente os complexos estão de pleno acordo. Os complexos que representam aspirações opostas produzem conflitos. Se esses conflitos entram na corrente da consciência, não podem exprimir-se francamente, pois se chocariam com o seu ideal e com o código da sociedade. A solução ideal é encarar o conflito francamente, em todas as suas ramificações. Isto traz como resultado uma modificação substancial de algumas das pretensões em conflito, de maneira que essas pretensões se unem e penetram na corrente da consciência, sem muita desorganização na personalidade. No isolamento ou fuga de si mesmo, os conflitos não se reconhecem, mas se ignoram, produzindo um tipo de conduta contraditório com o resto da personalidade. O indivíduo não reconhece essa contradição. A consciência flui em duas correntes separadas, uma independente da outra e incompatível com ela, em si mesma e para um observador. A conduta é completamente contraditória, mas o próprio indivíduo não o reconhece. Um dos métodos para evitar os conflitos e permitir que os complexos proibidos surjam na consciência é o que chamamos isolamento. É o método a que recorre com frequência o extrovertido. Na mente existem pensamentos, ideias, projetos, tendências e impulsos que são contraditórios entre si. Para o observador objetivo, é claro que as ideias se excluam mutuamente. Em presença de uma classe de ideia, é lógico supor que o indivíduo não abrigue ao mesmo tempo a ideia oposta. Entretanto, isto é exatamente o que não acontece nesse caso. Muitos pensam de forma dupla, desenvolvendo uma cegueira para suas contradições. Um lado da personalidade impedindo que o outro lado seja observado. No homem normal, as ideias e emoções de um dia influenciam em suas ideias, emoções e conduta por muitos dias. Há personalidades pouco mais ou menos harmoniosas nos lados bom e mal, que exercem uma influência mútua. Somos, de modo geral, personalidades diferentes para diferentes pessoas. Porém, na maioria de nós, há um intercâmbio entre nossos dois eus. Existe uma espécie de compromisso que apresenta certa unidade perante os nossos amigos e companheiros. Pelo menos no homem normal, há suficiente harmonia de propósitos, de maneira que os seus amigos podem contar com ele. É uma pessoa em que se pode confiar.
Os que o conhecem podem, dentro de certos limites, predizer sua conduta. Esta permanência pessoal é a essência do caráter. Torna-se difícil compreender que o indivíduo que desenvolve de maneira acentuada e constante essa dualidade de pensamentos possa ser uma e a mesma pessoa. Quantas vezes dissemos, referindo-nos a um conhecido: Fulano age em certas ocasiões como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Muitas dessas pessoas vivem como nós, no mesmo plano físico. Podem falar conosco, ser bem educadas e instruídas. Porém, em questões relativas à verdade, à decência, à moralidade, se conduzem fora do limite, com ideias, emoções e ações absolutamente incompatíveis. Não seguem uma lei externa e a conduta é sumamente caprichosa. Não se pode confiar nelas, nem anteciparmos ao seu comportamento. A solução das dificuldades por meio dessa fuga para o outro lado é mais própria do extrovertido, que, em certo sentido, se nega simplesmente a aceitar os conflitos e as inconsequências. Resolve o conflito, seguindo um impulso, depois outro, até que a coisa se resolva naturalmente com o tempo. A personalidade que age dessa maneira é irremediavelmente contraditória e ineficaz.